Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Essa semana nós vamos iniciar a unidade 4, ainda no volume 2 da apostila de vocês, as páginas da 28 a 33. E nesta unidade 4, o assunto é conto tradicional ou popular. Só que antes eu vou fazer com vocês a correção das atividades da aula passada, né? A correção das páginas 20 e 24. Então, olha lá. Primeiro a página 20. A primeira questão perguntava, lembra que nós estudamos, né, o texto que falava dos direitos humanos, ainda se tratando dos textos normativos. E a primeira pergunta era: quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada? Como esse momento histórico se relaciona ao documento? Então, ela foi elaborada em 1948. E esse momento, né, é um momento histórico, era o de reforço dos direitos humanos que foram violados durante a Segunda Grande Guerra. 2. Qual é a responsabilidade dos países signatários da declaração? Os países se comprometeram, então, a defender e garantir a manutenção dos direitos fundamentais de todo ser humano. E a terceira, releia o trecho extraído da Declaração Universal dos Direitos Humanos, citado no penúltimo parágrafo do texto anterior. Então, o trecho era: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Como você entende esse trecho? Que exemplos de demonstração de espírito de fraternidade você conhece? Então, essa é uma resposta, né, pessoal. Você vai por aí algum exemplo do que você entende por espírito de fraternidade, tá? Então, a fraternidade é cooperar, né, uns com os outros, mas aí vocês vão dar uma resposta pessoal de vocês, certo? A outra página, que é a página 24, se iniciava no exercício 2, que era para completar o quadro, né, com as informações do texto. De qual texto? Do texto que estava na página 23, que era a reportagem, certo? Lembra que eu pedi para vocês lerem e agora responder de acordo com esse texto. Então, de quem é que estava falando essa reportagem? Então, estava falando do relatório da OPAS. Onde esse texto aconteceu, né? Estava falando de onde? De 48 países e territórios das Américas. E o quê? Qual era o assunto da reportagem? Então, falava: a taxa de mortalidade de jovens na região é maior entre os homens. Os homicídios matam a cada ano mais de 45 mil jovens entre 15 e 24 anos nas Américas. A maioria dos casos envolve armas de fogo. E como nessa reportagem foi apresentada? Informe, né, por um informe. E quando? De 2010 a 2015. A terceira pergunta era: que informações relacionadas ao trânsito estão no corpo dessa notícia? Então, as informações são: os condutores jovens têm até 10 vezes mais probabilidade de se envolverem em acidente do que os adultos. Aproximadamente 30 mil jovens de 15 a 24 anos morrem a cada ano no trânsito nas Américas. Então, essa era a informação relacionada ao trânsito que aparecia no corpo da notícia. E a 4, que ações são sugeridas para a melhoria da saúde dos jovens? Então, o informe sugere que, além de ações para melhorar a saúde dos jovens da região, é preciso que o atendimento envolva outras áreas, as famílias, as escolas e a comunidade, para atuarem no sentido de melhorar as condições de vida dessa faixa etária. Sugere também a adoção de ações dirigidas a grupos vulneráveis, como os indígenas e os afrodescendentes. Tá? Então, essas são as ações que foram sugeridas para a melhoria da saúde dos jovens, né, de modo geral. Bom, e aqui, então, fica encerrada a correção da aula passada. Vamos dar continuidade agora na aula de hoje,
que é o conto tradicional ou popular, que eu já mencionei para vocês, que começa lá na página 28. Então, pessoal, vocês vão ver lá na 29 que tem um texto, né, que é um conto popular, com o nome A Roupa Nova do Rei. Eu não vou fazer a leitura do texto todo aqui, vocês é que vão ter que ler, né, o texto em casa, para poder responder as questões da página 32 e 33. Só que eu vou, aqui na minha aula, eu vou explicar para vocês direitinho o que é esse conto tradicional. Então, é um texto narrativo, em prosa ou verso, geralmente curto, cuja origem se perdeu no tempo. Por que a origem se perdeu no tempo? Gente, todo o conto tradicional, eles são umas narrativas, né, que foram passadas de geração em geração. Então, elas nem têm um autor conhecido. Então, cada história ela é aumentada e modificada à medida que ela vai sendo repetida, né? E a autoria desses contos é atribuída ao povo, né? Muitos contos populares, eles são bastante antigos, né? E eles foram passando de boca em boca, eles não eram escritos. Então, assim, desde a época lá dos avós, né? Eles iam contando, ia passando de pai para filho. Só que é claro que toda vez que ele não é escrito e você só faz essa contagem oral, né? Ele foi muito modificado, né? E ele só se manteve durante todo esse tempo graças mesmo à memória dos contadores de história, tá? Então, a origem ela se perdeu porque o original, né? Ele ficou lá no passado, foi aquele que se originou primeiro. Como ele foi recontado oralmente por outras pessoas, a origem acabou se perdendo no tempo, né? Então, muita coisa dentro desse conto ela pode ter sido mudada, alterada. Só que o seu objetivo é fazer o quê? Entreter, divertir, embora também possa transmitir saberes e visões de mundo. Então, o conto popular, ele além de, né, divertir as pessoas, que muitas vezes são contos engraçados, mas eles também transmitem sabedoria, né, e visões de mundo de uma comunidade ou de um povo. Por serem obras sem forma fixa e sem autoria conhecida, porque eu já falei para vocês, né, que como era um conto oral contado de boca em boca, ele não tem uma autoria conhecida, eu não sei quem é o autor dele. Os contos, eles sobreviveram ao longo do tempo num processo de recriação e atualização. Então, o pai contou para o filho contou para os filhos dele, e assim o conto foi seguindo em frente, né? Os contos popular ou tradicional. Nós vamos encontrar nesse tipo de conto a linguagem popular, né? A linguagem do povo mesmo, bem simples, e uma linguagem acessível, de fácil compreensão. O conto apresenta histórias, né, que é o enredo, com os quais todas as pessoas podem se identificar. Então, a transmissão é oral, olha lá, de pai para filho. Muitos são registrados para serem preservados e posteriormente lidos. Então, alguns contos, né, depois de muito tempo, eles começaram a ser registrados, porque senão ia acabar caindo no esquecimento, se ficasse só nessa transmissão oral, né, de boca em boca. Então, muitos foram registrados para que fossem mesmo preservados. E o conto popular, ele tem uma estrutura básica, né? A ordem existente, né? O que é a ordem existente? Existe uma situação inicial de equilíbrio. Vocês vão ver, todo conto ele tem, vamos dizer assim, ó, começo, meio e fim. O início a gente chama, né, dentro do conto popular, de ordem existente, que é aquela situação inicial de equilíbrio, onde está tudo caminhando tranquilamente. Logo em seguida vem a ordem perturbada, que é a situação de equilíbrio inicial, onde a situação, né, de equilíbrio inicial é destruída pelo aparecimento de uma complicação, um conflito, um problema. Então, a gente chama de ordem perturbada, onde começa a complicar a história, né? Começa a aparecer os conflitos, os problemas. E depois vem a ordem reestabelecida, ou seja, é o desfecho, onde tudo vai se encaixando, né? No desfecho, acha-se uma solução, que pode ser momentânea, né, passageira, ou ela pode ser uma solução definitiva para aquela complicação.
Então essa é a estrutura básica de um conto popular. Ordem existente, que é a situação inicial de equilíbrio. Ordem perturbada, que é onde aparece a complicação dentro do texto, né? Dentro do conto, aparece um conflito, um problema para ser resolvido. E depois a ordem restabelecida, que é o final, é o desfecho, onde tudo, né, acaba tendo uma solução para o problema que apareceu. E nós também temos os elementos da narrativa. Todo texto narrativo apresenta 5 elementos essenciais: o enredo, os personagens, o tempo, o espaço e o narrador. O enredo é o que acontece na história, é a história em si, é o que aconteceu. Os personagens é quem vive os fatos ocorridos na história, né? Quem são os personagens que participaram dos fatos dessa história? O tempo, que é quando ocorrem os fatos, o espaço, que é onde esses fatos ocorrem, e o narrador, que é quem conta a história. Então, esses 5 elementos essenciais, enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, fazem parte dos elementos da narrativa de um conto. O conto se inicia com a apresentação dos personagens, caracterização do espaço, um bosque, uma estrada, né? Tá mostrando um lugar, uma casa, um reino. Só que vocês percebem que vai ser sempre de uma maneira imprecisa, né? Não vai ser na casa do fulano de tal, algo mais específico, é algo mais impreciso, né? Numa casa qualquer, num reino qualquer, em uma estrada qualquer. Então ele se mostra sempre bastante impreciso a caracterização do espaço. O tempo também, ele aparece sempre de uma maneira muito vaga. Há muito tempo atrás, há muitos anos, no fim da tarde, um dia. Então ele é sempre apresentado também o tempo de maneira vaga, né? Se não fosse essa maneira vaga, se fosse algo mais preciso, então ele teria que usar como? No ano de 2020, aí já não deixa, né, uma ideia de tempo vago. Exatamente, a gente sabe em que ano ocorreu. Mas como o conto popular ele traz dessa maneira a caracterização de tempo, então por isso que a gente diz que ele se torna bastante vago, né? Quando eu digo há muitos anos atrás, eu não sei exatamente em que ano foi, tá? Eu tenho a ação, que é a história, concentrada em um pequeno número de personagens. Então todo conto popular ele vai ter personagens, né? E os personagens eles são principais, que são os protagonistas, ou eles são secundários, que a gente chama de coadjuvantes. E o narrador, nós também temos 2 tipos, o narrador observador e o narrador personagem, tá? O narrador observador, o próprio nome já diz, ele não participa da história. Ele conta, né, a história vivida por outros, né? Ele só está observando a situação e contando a história, ele não participa. Já o narrador personagem não, ele faz parte da história, ele conta, quando o narrador for personagem, ele conta do que aconteceu com ele. Então olha lá, o narrador observador é aquele que narra em terceira pessoa, ele não participa dos fatos da história, está fora da história. É como se estivesse no alto, olhando, escutando e analisando tudo o que acontece para contar ao leitor. Já o narrador personagem não, é aquele que narra a história em primeira pessoa. Né? Então, se ele vai narrar em primeira pessoa, ele vai usar eu, né? Fiz tal coisa, participei de tal coisa, ou nós, onde ele também se inclui. E além de narrar, ele também participa da história, conta os fatos dos quais participou, com base em seu ponto de vista. No caso de ser o personagem principal da narrativa, ele é chamado de narrador protagonista. Importante. O narrador é uma invenção do autor. É o narrador que situa o leitor diante da história, contando quando a história aconteceu, onde, quem são os personagens e como eles agem. O autor é quem cria e escreve a história, tá? Então há uma diferença aí entre o autor e o narrador. O narrador ele situa o leitor diante da história. Ele vai contar quando a história aconteceu, aonde, né? E o autor é quem escreve a história. E os tipos de discurso que eu tenho num conto popular? Eu tenho tanto o discurso direto como o indireto. O
No discurso direto, o próprio personagem é quem fala, é a voz do personagem. Então, sempre vai ser marcado pelo travessão ou pelas aspas. Então, toda vez que você vê lá a frase iniciada, ou com travessão, ou entre aspas, isso significa que o discurso é o discurso direto. Olha aí um exemplo. Estamos muito contentes, disseram os tecelões. Então você vê que é a voz do próprio personagem falando. Ó, disseram os tecelões. Estamos muito contentes. Então ele se inclui, é a voz dele, a própria voz dele aí dentro do texto. Contanto que apareceu com o travessão. Nesse caso, eu chamo de discurso direto. O discurso indireto é o narrador quem reproduz, quem diz as falas dos personagens. Então, olha o exemplo. Os tecelões disseram que estavam muito contentes. Então, não é o próprio tecelão falando aí, é o narrador, né, reproduzindo a fala deles. Então, por isso que eu digo que é um discurso indireto. E vocês podem observar, olha lá, não apareceu também o travessão, porque o travessão só aparece quando for discurso direto, o travessão e a aspa. Ó, vocês farão as atividades da apostila, não é para entregar, isso é só para fazer na apostila, da página 32 e 33, do exercício 1 ao exercício 9. Aqui eu coloquei 9, mas não é 9 não, é até o 10, viu, gente? Deixa eu só corrigir aqui, ó, que esses errinhos acontecem, tá? É até o exercício 10, ok? E são atividades referente ao texto que vocês vão fazer a leitura, a roupa nova do rei. Então lá vocês vão perceber, ó, o texto começa: há muito tempo atrás havia um rei que gostava de roupas novas e gastava assim todo o dinheiro. Não ligava para exércitos, teatros ou passeios, a menos que fosse para mostrar roupas novas. Então aí vocês vão continuar. Então a gente percebe que ele era um rei ambicioso, né? Que gostava de muita roupa nova. Só que aí vocês vão perceber que um certo dia apareceu nesse reino uns trapaceiros, né? E eles se fingiram de tecelões, tá? E falaram que eles teciam roupas maravilhosas, né? E que só não enxergavam essas roupas quem fosse muito tolo, tá? Mas na verdade, esses tecelões, eles não produziam nada, eles só queriam o dinheiro do rei, né? E o rei foi mandando várias pessoas de confiança dele para ver como é que estava ficando a roupa que esses tecelões estavam confeccionando para o rei. Porque eles fizeram tanta propaganda dessa roupa que o rei queria, né? A qualquer custo essa roupa. E quando as pessoas chegavam lá e não enxergavam nada, que eles fingiam estar costurando, mas na verdade eles não estavam costurando nada, as pessoas ficavam meio assim, né? Elas falavam, bom, eles falaram que só os tolos não enxergariam. Então, será que eu sou tolo? Mas eu não vou admitir que eu sou, eu vou falar que eu tô vendo, mesmo que eu não esteja. Então, as pessoas iam lá e confirmavam, nossa, tá ficando linda a sua roupa, rei. Até que um dia o rei foi ele mesmo lá para verificar como é que estava ficando, né? Quando ele chegou lá, ele também não viu nada. E no momento ele falou assim, meu Deus, será que eu sou tão burro, né? Que eu não consigo, será que eu sou tão incompetente que eu não consigo ver? Mas eu também não vou admitir que eu não estou vendo. E até o rei, embora não estivesse vendo nada, dizia, nossa, que lindo, né? Ficou muito admirado. E esse rei, ele ia usar essa roupa depois numa procissão, tá? E aí, eu quero que vocês leiam para saber o final, para ver o que aconteceu. Será que alguém vai ter coragem de dizer ao rei que ele estava nu? Porque eles vestem a roupa no rei, né? Fazem de conta que estão vestindo, como se estivessem vestindo mesmo, né? Só que será que alguém vai ter essa coragem de dizer para ele que ele está nu? Então, só lendo o final dessa história para vocês saberem, tá bom? Então, olha só, vocês já podem observar que a história ela já começa com uma expressão de tempo, né? Olha lá, há muitos anos atrás, não é um tempo preciso, é um tempo vago, né? Não dá uma ideia certa de que tempo é, mas é uma expressão de tempo, né? Que inicia a história.
E a gente vai perceber, quando vocês fizerem a leitura, que o personagem principal é o rei, tá? É o rei. Só que o texto, ele vai contar a história desse rei, só que não é o rei que conta a própria história. Então, o narrador, ele não é um narrador personagem, ele é um narrador observador, tá? Ele não participa da história, ele só conta os fatos que ele viu, né? Então, o narrador, ele é um narrador observador porque ele não participa da história como personagem, ele só narra os fatos em terceira pessoa. E vocês vão perceber que dentro desse texto vai aparecer os dois tipos de discurso, tanto o discurso direto como o discurso indireto. Isso a gente vai poder observar nas falas dos personagens. Então vocês vão ver que tem alguma fala que está marcada por travessão e aspa, que é o discurso direto, e vai ter outros trechos que vai ser o discurso indireto. Então nós temos os dois tipos de discurso aí nesse texto, tá? E o tempo e o espaço, vocês vão ver que eles não são precisos, né? Porque isso já é uma característica mesmo do conto popular, né? Então não é possível identificar precisamente o tempo em que isso aconteceu, né? O desenrolar das ações. Então ele aparece sempre de uma maneira muito vaga, vai ter assim apenas alguma indicação, mas nada muito preciso. E vocês vão ver que os trapaceiros, eles se fingiram de tecelões. Por que eles fizeram isso? Eles se fingiram ser tecelões porque eles sabiam, né, que o rei, ele gostava de roupas novas, né? Eles sabiam da vaidade que o rei tinha. E eles queriam, com isso, fazer o quê? Obter dinheiro, né? Eles queriam ganhar dinheiro com o rei porque sabiam da vaidade dele. E aí eles foram usando argumentos, né, para convencer o rei. Então, quais foram os argumentos que eles usaram para convencer o rei? Então, eles disseram que sabiam tecer panos maravilhosos, né, com cores e padrões belíssimos, né? Segundo eles diziam que as roupas feitas com esses tecidos, eles tinham a propriedade de se tornarem invisíveis para as pessoas burras e incompetentes. Olha que argumento que ele usou. Então, só quem for burro e incompetente não vai enxergar a roupa, né? Então, ninguém enxergava nada quando ia ver, mas não tinha coragem de dizer que não estava vendo, porque para não ser considerado um burro, um incompetente, tá? Mas isso vocês leiam a história certinho para vocês responder todas as questões. Depois, gente, eu só quero falar um pouquinho para vocês da questão 10, que fala, né, ó, o conto tradicional popular apresenta uma sequência narrativa. É aquela sequência narrativa que eu expliquei lá na videoaula para vocês. Então, pede para vocês reler o conto e escrever um pequeno resumo da ordem existente. O que é a ordem existente? É o início de tudo, né, o início da história, né? Então, no início da história falava o quê? Que havia um rei, havia um reino, né, em que o rei gostava muito de roupas novas e ele gastava muito dinheiro com isso. É só isso o início do texto. Só que depois disso vem uma ordem perturbada, né, que é onde acontece aí um conflito, que é o quê? A situação de equilíbrio inicial que estava acontecendo, ela foi destruída quando os trapaceiros chegaram ali no reino, né, e eles se passavam por tabeliões. Eles enganaram todo mundo no reino, né? Porque eles fingiam fazer roupas especiais, né? E o rei, vocês vão ver que ele vai sair em procissão para mostrar ao povo suas roupas novas. E vocês vão ver que, na verdade, ele saiu nu, tá? Então, essa é a ordem perturbada, é o conflito da história. E depois, a ordem restabelecida. A ordem restabelecida é quando tudo vai voltando ao normal. E vocês vão ver que a ordem restabelecida, eu já vou contar a notícia, a novidade para vocês, quem é que vai desmascarar eles, né? Vai ser quando uma criança vai falar a verdade para o rei e vai desmascarar os trapaceiros. Então é o desfecho da história, é o final,
tá? Então vocês leiam direitinho o texto, né? E respondam os exercícios do 1 ao 10, tá bom? Tem também atividade complementar para entregar, que estão lá no link da escola, né? O link tá aí, ó, disponível, vocês já sabem como utilizá-lo. E aqui algumas orientações. Vocês não precisam imprimir as atividades, só quem, né, quiser mesmo, que tenha impressora em casa, mas não é necessário. Você nunca deve copiar os textos, porque os textos que tá lá no link disponível da escola, muitas vezes tem atividades com textos, fica muito extenso para vocês copiarem, não tem necessidade. Você deverá copiar apenas os enunciados, as perguntas. As perguntas tem que copiar, viu, gente? Nada de só responder. Tem muitas crianças só respondendo as atividades. Copiem as perguntas para ficar uma coisa mais organizada, mais legal. Só os textos que não é preciso. O texto é só para leitura. Então, copie os enunciados das atividades. Na sequência, você responderá as questões em uma folha separada, né? Que deverão ser entregues na escola. Não se esqueça de colocar nome, número e série. Gente, isso é muito importante que vocês não esqueçam de colocar nome, número e série. Porque fica muito difícil depois, se vocês não colocarem, para a gente identificar na hora de retirar essas atividades na escola. Então, coloquem direitinho, né? Coloca a disciplina que é, o nome do professor, se for possível, o nome de vocês certinho e a série. Se surgirem algumas dúvidas, né, na resolução das atividades, bem como em outras questões, entre em contato com o professor no grupo do WhatsApp. Estamos sempre à disposição, quer dizer, para ajudar vocês, tá? O importante é que vocês não deixem de fazer as atividades propostas, não deixem nada acumular, né, para não ficar mais difícil para vocês depois. Estamos sempre à disposição para tirar dúvidas. Bons estudos e até a próxima!